Boa noite a todos, amados irmãos, amadas irmãs, você que nos visita nesta noite e você que nos acompanha pela live. Eu saúdo a todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, glórias seja dada ao Senhor. Mais um dia o Senhor nos deu a vitória para poder estarmos aqui, para juntos adorarmos e glorificarmos o nome dEle. Já gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta no Salmos do número 118. Deixa eu ver se é o número 118 aí. E quando os irmãos estão folheando a Bíblia, quero informar os irmãos, domingo passado nós já demos início ou abertura de campanha de missões mundiais. Nós estamos em campanha de missões mundiais, cujo tema é Viva o Poder de Transformar. A divisa é segundo Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, no capítulo 1, verso 7, onde ele diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, pelo contrário, né? Ele nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Queridos, eu acredito que missões nasceu no coração de Deus. Missões não é algo do pastor, não é algo da igreja, não é algo de hoje, né? E os missionários, eles dependem das nossas ofertas de amor, para poder estar no campo, estar em lugares onde nós não podemos ir. Lá está um missionário, representando a igreja, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, para que mais almas se rendam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas, para manter o missionário no campo, é necessário eu e você termos consciência que o missionário realmente depende da minha, da sua, das nossas ofertas. E também os missionários precisam de nossas orações. Ore por missões. Ore por essa campanha de missões mundiais. Faça o seu alvo, não deixe para tirar. Quando nós vamos encerrar a campanha, tire por semana uma oferta, consagre ela ao Senhor e separe essa oferta então para missões mundiais. Queridos, eu também quero aproveitar a oportunidade para agradecer os amados irmãos que enviaram mensagem, né, de amor, de carinho, parabenizando o pastor pelo seu aniversário que eu fiz agora quarta-feira, e ontem no culto administrativo. Estávamos na igreja com bastante irmãos, glória a Deus por isso. Ontem o culto administrativo também os irmãos presentearam o pastor, e eu quero deixar aqui também a palavra de gratidão a toda a igreja pelo carinho, pelo amor que tem demonstrado para com o pastor. E eu falo como Paulo falou, que é uma alegria e coroa é a vossa fortaleza na fé em Jesus Cristo. Eu acredito que não tem coisa que mais alegra um pastor do que ver os irmãos, os membros firmados em Jesus, os membros crescendo em graça e conhecimento do Senhor Jesus, os membros sentindo prazer de vir na casa do Senhor e estar em comunhão com os irmãos. Queridos, vamos então no Salmo 118, que eu já vou estar orando, né? Só para, no versículo 28 e 29 somente, versículo 28 e 29, nos diz a palavra do Senhor. Todos acharam, amém? Os versículos? Acharam, né? Onde o salmista, ele diz: tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Querido, algo que me chama a atenção aqui no versículo 28, é que o salmista, ele louva a Deus, ele exalta o Senhor, ele adora a Deus, não por aquilo que Deus tem feito para ele. Nós muitas vezes temos esse costume, né, de louvar e glorificar, adorar o nome do Senhor e testemunhar daquilo que Ele tem feito. Porém, eu acredito que, como salmista,
Nós viemos aqui nesta noite para adorar e glorificar o nome do Senhor, não só por aquilo que Ele tem feito por nós, porque eu acredito que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, mas muito mais para adorar o Senhor por quem Ele é. Ele é o meu Deus, e se você tem esse Deus, você sente o prazer de adorar e glorificar Ele, independente se Ele fez, se Ele faz, ou se Ele deixa de fazer, porque Ele fazendo ou não, Ele vai ser sempre Deus. E eu tenho que adorar pelo fato dele ser Deus. E nós viemos aqui para isso, para adorar esse Deus, para glorificar esse Deus, para prestar um culto a Ele. O culto não é para mim, o culto não é para você. Às vezes nós temos essa mania, né, de dar, vamos dizer, classificar os cultos, né? O culto foi bom, foi mais ou menos, foi ruim, foi excelente, como se o culto fosse para nós. Nós viemos aqui para cultuar a Deus e dar o melhor para Ele, prestar um culto com toda reverência e excelência para Ele. Então o culto vai ser aquilo que eu venho trazer para Deus. Quando eu sair daqui eu vou dizer, o culto estava maravilhoso, porque eu pude glorificar e adorar o nome do Senhor, por quem Ele é. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Aleluia, Senhor. A tua igreja está aqui reunida, ó Deus, para louvar, exaltar e glorificar o teu nome. Não pelo aquilo que o Senhor tem nos dado, porque se nós olhar para tudo que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos dado muitas coisas, e não merecemos nada, mas pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, o Senhor tem nos abençoado. Mas a tua igreja está reunida, Senhor, pelo fato do Senhor ser o nosso Deus. O Senhor é meu Deus e eu te adorarei. O Senhor é meu Deus e eu te exaltarei. O Senhor está sentado no trono de glória. E a tua igreja, Senhor, vai te adorar. E rogamos a ti, Senhor, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Esse culto é para o Senhor. Tudo é teu, tudo é para ti, Senhor. Abençoe nesse momento dos louvores especial a tua palavra, Pai. Deus, abençoe esse culto de missões. Toque em nossos corações para que viemos ser sensíveis à voz do teu Espírito. Entender, ó Deus, que os missionários dependem da igreja, precisam de nossas orações. Abençoe os missionários, abençoe a campanha de missões mundiais, abençoe a cada família aqui representada, a cada um visitante que entrou. Abençoe que vão nos acompanhar na live, Pai. Que o teu nome seja glorificado, ó Deus, em cada louvor, em tudo que vai ser feito, porque do Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós consagramos esse momento todo ao Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, graça e a paz de Jesus. Tudo bem com vocês? Semana foi boa, domingo? Hoje tem bastante sol, né? Pra passear, né, Cris? Eu tava pegando no pé da menina que tava bem moreninha, de tanto sol que pega. Que alegria, né? Mais uma vez na casa do Senhor. Eu te convido a ficar de pé, se você quiser e puder. Vamos adorar o nome do Senhor. Em breve voltará.
motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus. Por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas, e vocês viram com os seus próprios olhos. O povo que o Senhor tirou do Egito viu com os próprios olhos as maravilhas que o Senhor fez durante o tempo que eles ficaram no deserto. O Senhor lhes deu água, maná, as suas sandálias não se desgastavam, nem suas roupas, seus pés não inchavam. Uma coluna, uma nuvem durante o dia para proteger do calor, uma coluna de fogo à noite para aquecê-los. E muito mais o Senhor fez. E eu quero te dizer, queridos, que hoje Ele ainda continua o mesmo. Hoje Ele ainda faz. E a minha pergunta para ti é: você pode ver as maravilhas do Senhor na tua vida? Você pode dizer: Senhor, Tu és o motivo do meu louvor, porque eu tenho visto o Senhor cuidando da minha casa, da minha família. O Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me dado um emprego, o Senhor tem me sustentado. Você pode dizer ao Senhor isso? Senhor, Tu és o motivo do meu louvor, porque a Tua graça e o Teu amor me alcançaram. Que é nessa noite você possa de todo o seu coração dizer: Senhor, Tu és o motivo do meu louvor, porque a Tua maravilhosa graça me alcançou. Amém, queridos? Aleluia, Jesus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
pastor falou, estamos no momento de missões mundiais. Se você quiser ofertar para missões mundiais, é nessa caixinha de cima. Dízimos e outras ofertas no gasofilácio. Lembrando e reforçando também o nosso propósito para esse ano, né? A gente tem um propósito para subir logo. Então, o que o Senhor tocar no teu coração, contribua para que isso aconteça o mais rápido possível, para louvor, honra e glória do nome do Senhor, para que logo, muito em breve, nós não precisássemos mais separar, né, um culto lá na congregação, porque não cabe todo mundo aqui. A gente está todo mundo ali numa grande festa. Amém, queridas? Aleluia, Jesus. Adoração ao Senhor, uma intensa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigada por cada vida que pôde nesta noite cooperar, ofertar, dizimar. Muito obrigada, Senhor. E aquele que não conseguiu, Pai, Senhor, que o Senhor toque no seu coração, que se por acaso for um emprego que lhe falta, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, abra uma porta de emprego para essa pessoa. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Eu me rendo a quem tu
Ti. Não existe, Senhor, nem debaixo dos céus, da terra. Só o Senhor é Deus. E nós queremos declarar isso nessa noite, Pai. Aleluia. Tu não és um Deus criado por mãos de alguém. És um Deus que não depende de nada e ninguém. És um Deus que não precisa do que podemos dar. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu não és um Deus criado por mãos de alguém. És um Deus que não depende de nada e ninguém. És um Deus que não precisa do que podemos dar. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Não há nada que detenha o teu poder e o teu eterno nome nunca passará. És um Deus fiel e digno de todo o meu louvor. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Não vai mudar, não vai falhar, jamais irá se abalar. Não vai mudar, não vai falhar, jamais irá se abalar. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Graças a paz, queridos irmãos, boa noite a você que está em casa nos assistindo, a todos, né, que estão em casa nos assistindo, porque nós estamos em lockdown, né,
Então nós estamos mantendo um pouco fechado o comércio, as igrejas, várias organizações, por conta, né, do aumento da disseminação do vírus do Covid-19. Às vezes o remédio é amargo, mas pensando no benefício lá na frente, a gente sofre um pouquinho as consequências do remédio. Então, querido irmão, você que está aí na sua casa, nesse momento nós vamos compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus, mas continuamos em espíritos e em coração unidos como irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa lhe alcançar com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, com o seu poder e com a sua presença maravilhosa, aquela presença que nos traz conforto e consolo. Então, queridos, em tempos difíceis, estamos em tempos difíceis, eu poderia trazer aqui uma palavra que trouxesse ânimo, que trouxesse um certo consolo para você, mas no meu coração aqueceu-se durante toda essa semana, lendo o Evangelho de João, capítulo 6. E eu queria que você, então, abrisse a sua Bíblia, para a gente poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, então, no Evangelho de João, capítulo 6. E quero dizer para você que a palavra de hoje, se ela não é de consolo, se ela não é de ânimo, ela é, querido, um pouquinho de denúncia. E se eu for muito duro, eu quero e espero em Deus que você entenda a importância da palavra de Deus aqui e fique com a palavra de Deus. Certo, queridos irmãos? Então vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 22 em diante. Vamos ler alguns versículos. Nós vamos estudar até o 40, mas nós não vamos ler todos eles, porque senão tomaria muito tempo. Diz assim, então, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós, ou seja, os discípulos partiram sozinhos, sem Jesus. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, que o Senhor aqueça os nossos corações com a Tua palavra, ilumine, Senhor Deus, nossa mente com o Teu Espírito, e que a gente possa, ao ler esse texto, compreender a importância, Senhor Deus, do que o Teu Filho Jesus estava falando. E ao ver, Deus, a importância, entender a importância do que Jesus está falando, nós possamos, Senhor Deus, ser impactados, Deus, pelas exortações e afirmações que Ele faz aqui. E que a nossa vida mude com a Tua palavra, em nome de Jesus. Então, queridos, capítulo 6 de João, ele está dentro de um contexto maior, que foi a multiplicação dos pães. Quando Jesus estava anunciando a palavra, ensinando o povo, ele então percebe que aquela multidão estava num lugar distante, ele estava na região de Tiberíades, como a gente viu, mas num lugar distante, ou seja, impossível de encontrar pão, e ele então oferece, milagrosamente pão a toda aquela multidão, e nós temos então o milagre da multiplicação de pães. Em Mateus 14, Jesus então pede para os discípulos irem na frente dele para Cafarnaum, porque Jesus iria despedir a multidão, que eram muitos. E logo depois então, os seus discípulos saem, Jesus despede a multidão, e Jesus então sai para o monte para orar, porque essa multidão queria coroá-lo como rei.
Porque Jesus tinha dado a eles pão. E não sei se você sabe, queridos, mas na época de Roma, Roma tinha uma política chamada política do pão e circo, que era oferecer, o Estado romano oferecia comida, pão e também festas, que era o circo, para que essa população então não fizesse as críticas ao sofrimento que elas passavam no resto do tempo. Era uma forma de amenizar a consciência daquelas pessoas para que as pessoas não fizessem crítica ao governo. Nós temos aqui uma situação em que Jesus, então, é tentado, por aquele povo a ser coroado rei. Jesus foge, porque ele sabia que o propósito dele não era esse. O propósito dele era outro, e ele vai explicar esse propósito. Depois que ele sai dali, ele vai para o monte orar, e de madrugada Jesus então sai ao encontro dos discípulos, e os discípulos estavam no mar. E no mar, as ondas, o vento bate contra o barco, e eles estão com medo. E com medo eles ainda veem uma aparição, e o seu medo aumenta além da tempestade, e eles então ficam preocupados. E Jesus diz, não temam, porque sou eu. E aí Pedro, naquele seu impulso como de sempre, diz, Senhor, se é tu mesmo, olha, me chama que eu vou aí. Jesus o chama, e ele então anda, e ele começa a se afogar. Começa a se afundar. E aí Jesus vai lá e segura este homem. E é isso que acontece. Se você for ler o versículo 16 ao versículo 21, ele está ali, fazendo essa travessia junto com os discípulos. E lá em Mateus 14, esta mesma passagem, nós temos uma declaração dos discípulos muito importante. Porque Jesus tinha acalmado o mar e tinha andado sobre ele, os discípulos dizem, verdadeiramente, tu és filho de Deus. Logo depois, então, Jesus, o evangelista João vai apresentar para nós a multidão. Olha o que diz. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali. E que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos, ou seja, sem Jesus. Jesus então tinha se retirado para um monte, porque a multidão queria se declarar rei. Jesus não tinha saído num barco. Por isso que ele vai de encontro aos discípulos, andando por sobre as águas. Então seus discípulos tinham saído sozinhos. E Jesus aparece então para eles. Então quando esses barcos que tinham estado ali, próximo ao lugar onde tinha se multiplicado do pão, certo? E a multidão percebeu que Jesus não tinha saído com os discípulos, eles procuraram Jesus. Olha que interessante, eles tinham voltado para o lugar onde Jesus tinha multiplicado o pão. Se Jesus no dia anterior tinha lhes dado pão, hoje, neste novo dia, Jesus iria lhes dar pão. Este povo, ele ouvia Jesus. Este povo, ele andava com Jesus. Este povo via os milagres que Jesus fazia, sinais miraculosos, que é o que o evangelista João chama, mas eles não tinham entendido Jesus. Por isso que eu disse, queridos, que essa pregação, essa palavra de hoje, ela é uma palavra de denúncia. Ela é uma palavra de denúncia, queridos irmãos, porque nós, na sua grande maioria, que seguimos Jesus, que ouvimos Jesus, que vimos os seus sinais e vemos os seus sinais miraculosos, muitos de nós não temos entendido a verdade a respeito de Jesus. Nós podemos ver isso pela quantidade de cristãos, de pessoas que se anunciam, se identificam como cristãs, mas nós percebemos que a influência causada por esses cristãos, ela é muito pequena. E quando não, ela é vergonhosa. E quando não, ela é contrária ao próprio evangelho.
porque não entendem Jesus, não entendem de fato o que Jesus propõe. Nós percebemos nesse texto também, queridos, níveis de compreensão a respeito de Jesus e que levam também a níveis de relacionamento com Jesus. E eu posso afirmar para você de que há sim, mesmo que Jesus ame a todos, mesmo que Jesus tenha dado a sua vida por todos, há níveis de intimidades com Ele. E que a grande maioria dos cristãos brasileiros, daqueles que se identificam como evangélicos, e não só aqueles que se identificam como evangélicos, mas que são cristãos de outra ordem, não têm vivido o nível de intimidade profunda que Jesus propõe para aqueles que o seguem. Antes de continuarmos nesse texto, eu quero dizer para você que não só muitos andam atrás do pão, mas também muitos pregam somente o pão. Nós temos uma praga espalhada pela igreja brasileira. Nós temos uma mensagem que é uma praga terrível, que tem provocado um estrago enorme ao evangelho, tem provocado um estrago enorme à vida de muitos que vão atrás dessa mensagem. Essa praga se chama Evangelho da Prosperidade. O Evangelho da Prosperidade, ele é a mensagem dessas pessoas que vão atrás de pão. Elas voltam todos os dias, elas vão atrás de Jesus, elas querem ouvir Jesus, mas o que elas querem é receber o pão. Elas querem é receber a segurança para esse tempo. Elas querem uma mensagem que lhes dê aquilo que elas querem para essa vida. E você vai ver, queridos, que Jesus faz uma denúncia a respeito disso. Então, preste atenção ali no versículo 27 em diante. 25 em diante. Diz assim, ó. E tendo-o encontrado, então eles procuraram Jesus, né? Em Cafarnaum. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando é que tu chegou aqui? Que pergunta despretensiosa, né? Olha, cheguei aqui 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 9 horas da manhã. Jesus poderia ter respondido assim. Jesus poderia ter simplesmente, né, respondido essa pergunta dessa forma. E talvez a forma com que Jesus respondeu a essas pessoas soaria para muitos hoje, com os ouvidos sensíveis demais, de que Jesus foi grosseiro. Não esperava isso aí de ti, Jesus. Muitos diriam, logo tu, Jesus, poxa, que frustração, que decepção. A gente só perguntou, olha, quando é que tu chegou aqui? Olha o que diz então o próximo versículo, versículo 26. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Antes de mais nada, eu quero que você entenda que o Evangelho de João, ele tem um propósito. O propósito do Evangelho de João é anunciar os sinais para que nós creiamos que Jesus é o Filho do homem, é o Filho de Deus, enviado de Deus. E todos aqueles sinais que você ou eu seguimos, perseguimos, sinais miraculosos que não nos levam a enxergar Jesus como Filho de Deus, o enviado de Deus, esses sinais, ao invés de serem bons, queridos, eles nos levam à perdição. Porque eles não produzem o conhecimento verdadeiro e não nos levam ao nível de intimidade que Jesus propõe para aqueles que o seguem. Então Jesus aqui, ele faz algumas afirmações importantes. A primeira afirmação, neste versículo, é que essas pessoas,
elas estão procurando Jesus. Elas estão procurando Jesus. Mas elas não entendem para que servem os sinais miraculosos. Elas não entendem para que servem os sinais, os milagres. Deixa eu dizer uma verdade para você, querido. Nós vivemos um mundo caído. Portanto, Jesus promete uma outra realidade. Jesus nos promete o reino eterno. E este reino eterno, e neste reino eterno, toda lágrima nos será enxugada. Lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento. Esta é a terra da promessa. Este é o lugar onde nós devemos chegar. E este é o lugar para onde nós iremos e viveremos com Ele para sempre. Se este é o lugar onde nós devemos chegar, a caminhada que estamos fazendo aqui não é a nossa morada, não é o nosso lugar. Portanto, eu posso afirmar, haverá choro nesta vida, haverá sofrimento nesta vida, e haverá morte nesta vida, a morte desse corpo físico. Portanto, queridos irmãos, Jesus aqui está fazendo uma afirmação, que aquelas pessoas seguiam Ele, o estavam procurando. Percebam, eles saíram de um lugar, saíram de Tiberíades, pegaram seus barquinhos e foram procurar Jesus. Eles estavam andando atrás de Jesus, mas estavam andando com uma motivação errada. Eles estavam andando, procurando, caçando Jesus, mas eles não entendiam para que serviam os sinais. Os sinais não eram o fim. A multiplicação de pães não era o fim, porque Jesus não veio para dar pão. Mesmo que Ele se preocupe com os necessitados, mesmo que Jesus e o Evangelho nos propõem uma sensibilidade ao sofrimento e à dor daqueles que passam fome, daqueles que moram nas ruas, daqueles que sofrem preconceitos, discriminações, que são exilados, que sofrem perseguição. Mesmo que o Evangelho torne o nosso coração sensível à dor e à necessidade do outro, não é isso o grande chamamento de Jesus. A igreja deve se preocupar com os necessitados. A igreja deve auxiliar e servir. Tiago diz isso, Paulo diz isso, o próprio Jesus diz isso. Na passagem do rico e do Lázaro, mostra claramente o motivo pelo qual o rico foi para o inferno. Porque ele viu um necessitado e ele não estendeu a mão ao necessitado. Não é disso, queridos, que eu estou falando. Não é que nós devemos negar o pão, a roupa ao necessitado, o auxílio. Pelo contrário, nós devemos. Mas eu quero dizer para você que a roupa que nós dermos ao necessitado, ela vai se corromper. O alimento vai se estragar, vai se perder ou vai ser consumido. Amanhã ele precisará de novo. Porque neste mundo todas as coisas se corrompem. Todas essas coisas se corrompem. E o Evangelho da Prosperidade, ele se propõe para que as pessoas vão atrás de Jesus por aquilo que Jesus pode dar. Por isso que você percebe quantas pessoas, queridos, você viu Deus fazer algo na vida daquela pessoa. Você viu Deus fazer coisas miraculosas, sinais miraculosos. E por que que essas pessoas, elas estão longe de Jesus? E se você for conversar com elas, é capaz de ela dizer, olha, eu creio em Jesus. Mas elas estão longe de Jesus. Mas elas não vivem o nível de relacionamento que Jesus propõe. Eu quero chamar esse nível de relacionamento dessas pessoas de nível da multidão. A grande maioria das pessoas hoje tem vivido um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus no nível da multidão. Não tem entendido a profundidade que é seguir Jesus, a profundidade que é caminhar com Jesus, que é ser discípulo de Jesus.
porque só querem os sinais, porque só querem os sinais miraculosos, porque só querem aquilo que Jesus pode dar, aquilo que Jesus pode fazer, porque no final das contas estão atrás de Jesus por causa dos seus desejos, para que Jesus possa lhes dar, usufruir dos seus próprios desejos. Eles estavam atrás de pão, e porque eles ficaram satisfeitos com aquele pão, eles foram atrás de Jesus. Aí Jesus, no próximo versículo, vai dizer assim, o versículo 27, não trabalhem pela comida que se estraga. Essas coisas vão se acabar. Não vá atrás de Jesus por causa daquilo que Ele pode dar para você e pode se estragar. Pode se acabar. Não trabalhem pela comida que se estraga, não percam seu tempo só vivendo para esse mundo, não percam seu tempo somente atrás das coisas deste mundo, daquilo que a traça corrói, daquilo que o ferrugem corrói, daquilo que se estraga, daquilo que se perde, daquilo que nós não podemos levar. Nós estamos virando uma igreja materialista, em que o sinal da bênção de Deus não é a santidade, em que o sinal da bênção de Deus não é o serviço abnegado ao outro, ao irmão, ao necessitado, ao pobre, ao evangelismo, a missões. Onde o sentido de bênção é eu ser bonito, é eu ter um bom carro, uma boa casa. E se o pastor da minha igreja não tiver um carro muito bonito, muito bom, ele não é um bom exemplo, porque ele não tem fé. É esse o nível de espiritualidade da multidão. É esse o nível que muitas pessoas estão seguindo, é esse o nível que muitas pessoas estão procurando Jesus. E Jesus faz uma exortação. Olha, não trabalhem pela comida que se estraga, por aquilo que se vai, por aquilo que se destrói. Mas trabalhe, percam seu tempo, gastem seu tempo, seu dinheiro, sua inteligência, sua juventude, sua mocidade, sua infância, sua vida adulta, sua vida idosa. Sempre quando eu lembro disso, eu lembro do pastor Valmor, nosso querido irmão que nos deixou. Morreu amando pregar o evangelho e querendo mais de Jesus. E é isso que Jesus fala na continuação do versículo. Mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Só que o pessoal não estava entendendo ainda esse lhes dará. Eles estavam achando que Jesus iria dar algo para eles, algo que eles pudessem se satisfazer, mas não é isso. Jesus estava falando que Ele era o pão, Ele era aquilo que seria dado. Jesus é o nosso bem, Jesus é a nossa comida, Jesus é aquilo pelo qual nós devemos perder nosso tempo, ou gastar, ou usar, ou investir, melhor dizendo. Por que nós devemos fazer isso? O versículo diz, porque Deus o Pai colocou em Jesus o selo da sua aprovação. Se você, querido, continuar no nível da multidão, se você continuar num relacionamento baseado no nível da multidão, você vai seguir Jesus. Você vai procurar Jesus. Você vai estar perto de Jesus, você vai ver coisas acontecer. Mas você não estará se alimentando para a vida eterna. E aí o povo, depois de ouvir isso, essa palavra dura de Jesus, pergunta para Jesus, o que precisamos então para fazer as obras de Deus? Aquilo que Deus requer, o que Deus quer de nós então? Aí Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, creia naquele que Ele enviou. Os sinais miraculosos, os sinais apontados nas Escrituras, os sinais que acontecem na nossa vida, aquilo que Deus faz como manifestação do seu poder em nós, no meio de nós, através de nós, não é o fim, eles apontam para Jesus,
eles apontam para nosso alimento, o nosso pão, a nossa vida, o nosso sentido. Ele é o nosso sentido. Jesus é o nosso sentido. Ele é o pão da vida. Que mesmo que um morador de rua precise de uma roupa melhor para vestir, um cobertor melhor, e na verdade ele precisa de casa. É vergonhoso uma sociedade que tem milhares e milhões de moradores de rua e se diz cristã, morarem ainda na rua. Esta pessoa precisa dessas coisas, mas ele precisa do pão da vida que lhe dará a eternidade. Assim como um miserável que mora em uma mansão. Ambos miseráveis, nós miseráveis, precisamos do pão da vida. Nós precisamos crer naquele que o Pai enviou. Aí eles vão perguntar para Jesus, que sinal miraculoso vais mostrar para que a gente veja e crê em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Aí Jesus responde, digo-lhes a verdade, não foi Moisés. Não foi Moisés que lhes deu o pão do céu. Mas o Pai, quem lhes deu, dá o verdadeiro pão do céu. Porque o maná se destruía. O maná ele apodrecia, você não podia guardar para o dia seguinte, a não ser antes do sabá. Se você pegasse o maná que caía no deserto, e você tentasse guardar para outro dia, no outro dia ele estaria bichado. Porque Deus queria fazer com que aquele povo confiasse nele dia a dia. E aí Jesus diz, olha, o Pai é quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. E é este pão do céu que nós precisamos. E aí Jesus está chamando essas pessoas para um novo nível de intimidade. Para uma outra forma de se relacionar com Ele. Eles estão perguntando que sinal miraculoso é esse. E aí Jesus está dizendo, olha, o sinal miraculoso não é o pão que se estraga. O sinal miraculoso é o pão que Deus manda. O pão que desceu do céu. E a pergunta é, quem é este pão? Aí ele vai dizer, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aí de novo esse povo está preocupado com o quê? Com o pão. Disseram eles, Senhor, dá-nos desse pão. Percebe, queridos? Jesus estava propondo a eles um novo nível de entendimento, um novo nível de relacionamento, uma outra ideia de relacionamento. Não que Jesus não está preocupado com a necessidade de pão diário. A própria palavra de Deus diz que Ele tem cuidado de nós. Mas isso se estraga, isso se acaba. Se eu tiver uma doença grave agora, queridos, e se Deus miraculosamente intervier com seu poder e me curar, louvado seja Deus, mas um dia eu haverei de morrer. Se não dessa doença, em um outro momento. Mas há um outro pão que eu devo me alimentar. Há um outro nível de relacionamento. Há um outro nível de entendimento que eu devo alcançar. Então Jesus declara para essas pessoas que estão ainda com a mente de multidão. Jesus vai dizer, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Lembre-se, eles estavam falando do que aconteceu no deserto, lá no Êxodo. E durante o período do Êxodo, eles estavam querendo alcançar a promessa. E durante o período da promessa, Deus sustentou eles dia após dia. Mas quando eles chegaram lá na terra da promessa, o maná cessou. Agora Jesus está dizendo, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo assim, eu sou aquele em que vocês devem se alimentar. Vocês devem se alimentar de mim.
Eu sou o pão da vida. Só que aqui nós temos um outro elemento. O maná acabou quando eles chegaram na terra da promessa. Jesus nos dará vida eterna porque Ele é a própria promessa. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha só, durante o período que nós iremos caminhar nessa vida, Jesus está dizendo, enquanto vocês estiverem nesse êxodo, enquanto vocês estiverem indo em direção à promessa, enquanto vocês estiverem indo em direção ao novo reino, onde haverá paz, justiça, onde não haverá choro, sofrimento, eu sou aquele que vocês devem se alimentar. É de mim que vocês devem se alimentar, porque eu sou o pão, eu sou a água. Esse é o nível, queridos, de relacionamento que Jesus propõe para nós. É isso que vai alimentar nossa sede de existência, de sentido, de entendimento, de paz. É isso que nos traz esperança num momento como esse que a gente está vivendo. O que esperar dos nossos queridos irmãos que morreram dessa doença terrível? E diferente do que alguns dizem por aí, que na verdade são promessas mentirosas, enganosas, de que cristão não pega essa doença. Diferente disso, aqueles nossos irmãos queridos, que se foram, vários pastores, alguns por irresponsabilidade, outros por conta da contingência mesmo, das situações da vida, foram levados por essa doença. Saiba disso, queridos, eles sofreram antes de morrer, mas eles viverão eternamente nos braços do Senhor, porque eles se alimentaram do pão da vida. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Então se você está andando atrás de Jesus no nível da multidão, você ainda não creu em Jesus. Você não entendeu que Jesus é o pão da vida. Você não entendeu que Jesus é o pão que desceu do céu. É aquilo que Deus nos mandou para que nós nos alimentássemos e nós tivéssemos vida e vida eterna. Diz assim os versículos finais: todo que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois desci do céu. Ou seja, ele está afirmando que ele é esse pão que desceu do céu. Mas não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, do Pai. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que vão e se alimentam dele, nenhum daqueles que vão e buscam sentido nele, nenhum daqueles que saem do nível de relacionamento, de profundidade da multidão e vão para o nível do discipulado, de ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus até as últimas consequências, porque sabe que ele é o pão do céu. Nenhum desses ele vai perder, porque essa era a vontade do Pai. Mas eu vou os ressuscitar nos últimos, ou no último dia. Porque a vontade do Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu, Jesus dizendo, o ressuscitarei no último dia. Palavras finais, queridos. Palavras finais. Depois disso, alguns vão dizer assim, ele é o pão do céu que Deus enviou. Mas ele não é o filho de José e de Maria? Eles não tinham entendido. Eles não tinham entendido. Muitos discípulos, quando Jesus disse assim, olha, vocês terão que comer da minha carne e beber do meu sangue, não entendendo que ele estava propondo a sua morte, dizendo a respeito da sua morte, que nós iríamos viver por meio da morte dele. Ele era o pão que foi dado a nós. Deixaram de seguir Jesus. Sim,
Muitos deixaram de seguir Jesus. Mas um grupo de pessoas, um grupo de homens e mulheres, representados aqui na figura de Pedro, disse algo importante. Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o nível do discipulado. O nível do discipulado, queridos, sai do campo do religioso, sai do campo da religião e passa para o campo da vida. Você não faz algo porque é religioso, você faz algo porque você se alimenta do pão da vida. Você sabe que só ali você encontra eternidade, paz, segurança, não nas coisas que Ele dá, mas em quem Ele é. Você fica feliz com o que Ele dá, você o glorifica pelos sinais miraculosos que Ele faz, mas esses sinais são para alcançar a Ele, tocar nele, abraçar Ele, se alimentar dEle, anunciar Ele. Que nível de relacionamento você está? Que nível de compreensão você tem? Você é aquela pessoa que vai atrás de Jesus por causa dos sinais? Você está no nível da multidão? Ou você é um discípulo de Cristo que vai segui-lo até as últimas consequências, porque você sabe que Ele é o pão que desceu do céu, que você, ao se alimentar dEle, você viverá para a vida eterna, porque você creu nisso. E o mais interessante nisso tudo, queridos, é que quem crê, quem tem esse nível de entendimento de Jesus, que eles foram dados pelo Pai a Ele. Se Jesus deu a vida por nós, Ele foi o presente de Deus para nós, nós somos o presente de Deus para Jesus. Nós somos o presente de Deus para Jesus. Nós somos o resultado do seu difícil trabalho, diz Isaías 53. Jesus é a melhor coisa. Jesus é a melhor coisa, querido. Não é ir no shopping. Não é comprar um carro novo. Não é a ostentação dos seus bens. Não é você ter uma casa maior. Não é você ter uma profissão melhor. Ter aquela profissão dos sonhos. Fazer aquela viagem dos sonhos. Tudo isso é justo e bom. Mas se você não vive e você não gasta o seu tempo buscando o pão do céu e vivendo para o reino de Deus, sinto muito, mas você não entendeu o chamado de Jesus. Se você gasta o seu tempo só para fazer as coisas que são satisfação para você, você ainda está no nível da multidão. Por mais que você tenha tempo de igreja, por mais que você saiba disso aqui, você ainda está vivendo no nível da multidão. E isso é muito sério. Porque Jesus nos propõe a uma compreensão mais profunda. Ele é o pão que desceu do céu. Nós devemos nos alimentar dele e devemos lutar, trabalhar por este pão. Porque este pão, ele nos traz a vida eterna. Vamos orar? Querido Deus Pai amado, eu te sou grato, Deus, por esses meios, Deus, que tornam possível a pregação da tua palavra. Obrigado, Jesus, por todos aqueles irmãos e irmãs que permaneceram até o final ouvindo da tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pela liberdade que nós temos, Deus, na tua nação, nessa nação, de pregar a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por teu amor, tua misericórdia. Senhor, teu filho chama aquele povo a um outro nível de entendimento, de relacionamento com teu filho. E hoje a tua palavra também nos chama a isso. Chama a mim, chama a todos, que nós possamos olhar e ver o verdadeiro pão enviado pelo Pai do céu, que é o teu Filho, Jesus. Ele é o pão que tu enviastes, ó Deus.
e nós queremos nos alimentar dele para termos a vida eterna, encontrarmos sentido, passarmos, Senhor Deus, por esta vida, Senhor Deus, sabendo da esperança que nos aguarda. Obrigado, Jesus, porque tu veio e tu se deu a nós, tu entregou teu corpo, derramou o teu sangue, para que nós, ao nos alimentarmos do teu corpo, bebermos do teu sangue, tenhamos a vida e vida eterna. Sou grato, Jesus, por esse entendimento, porque eu não tenho mérito nenhum. Não tenho mérito nenhum para entender isso. Mas o Pai, na sua soberania, na sua vontade, fez com que eu pudesse entender e derramou da sua graça. Eu espero, Deus, que todos aqueles que ouçam, Deus, a tua palavra a respeito do teu Filho, não só ouçam, mas creiam, e crendo tenham vida e vida eterna. É o que eu te peço, em nome de Jesus, nos dê uma boa semana, debaixo da tua graça e da tua bondade. Amém.